Pauléria de Souza, Tereza, que bom. Mariana, boa noite. Débora Oliveira, né? Que bom. Viver Pilates, que bom. Vamos caminhar com Jesus Cristo, né? O estudo que a gente faz. Boa noite, Viver Pilates. O estudo que a gente faz é um caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Débora. Porque é como Ernesto Renan falou, Jesus Cristo é um homem incomparável, não tem. Vaniele, boa noite, Vaniele. Jesus Cristo realmente é um ser incomparável, não tem igual. Hoje, boa noite. Vamos dar mais um tempinho aqui, né, para que os nossos amigos, a Mendes entrou, né? Nós estamos fazendo a transmissão simultânea para o meu perfil, né, do João Braga, e também da Casa do Samaritano, né? Porque com a volta das atividades, né? Obrigado por esse dia, né? Que bom, obrigado. Porque quando nós voltarmos presencialmente, João Galber eu só não coloquei no history, né? Que você estava pedindo, é porque é muita gente e às vezes nós temos os nossos afazeres, né, diários, né? E às vezes lá na loja a gente tem alguns problemas e não dá para a gente resolver, não dá para a gente ter esse tempo. E sendo muita gente, né? E também a gente tem que estar numa hora boa, porque tem muita gente que pede mensagens, né? E a gente tem que estar numa hora boa, porque senão não dá. Se você estiver num dia muito atribulado, fica realmente mais difícil. Mas eu vou colocar e vamos ver, né? Bom, vamos começar, né? Parábola da vinha, né? Nós vamos procurar entender a parábola da vinha que Jesus Cristo contou. Jesus Cristo, pois é, pedi uma carta do meu anjo, da guarda ou do mentor, né? Mentor. Mas só que não deu tempo, não dá tempo, porque olha, também é só uma hora, né? E nós temos a hora de descanso à noite. Aí não dá. Aí eu vou para a loja, aí tem um problema, aí tem outra coisa e tudo, né? Aí fica mais difícil. É continuar colocando, uma hora dessa aí dá para a gente mandar uma mensagem do anjo, do guia, do parente, né? Alguma coisa, né? Certo? Bom, parábola da vinha. Jesus Cristo utilizava sempre. Aliás, nós vamos ter que fazer a nossa prece primeiro, né? Porque a prece realmente ela atrai as boas energias. Quando a gente faz com o coração. Quando a gente faz com o coração. A gente faz só da boca para fora. Os lábios dizem sim, mas o coração diz não. As preces não são ouvidas. Logo a gente tem que entender também que as preces não é pelas palavras da gente, não. Porque senão as preces só seriam ouvidas daquelas pessoas que sabem falar bonito. O pobre, aquela pessoa que não conseguiu se formar e não conseguiu estudar, as preces dele não seriam ouvidas. Deus capta as nossas ondas, as nossas energias. Não é pelo falar da gente, não. E Jesus Cristo diz. Quando a gente for fazer a nossa oração, é entrar dentro do nosso quarto, que é dentro do nosso coração. E não é preciso falar muito, não, porque Deus sabe o que a gente precisa. Sabe o que a gente precisa. Ele mesmo disse, o próprio Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a todos os espíritos, guias, protetores, anjos, que nos assistem, que nos protegem, que nos fortalecem, que nos intuem,
para que nós possamos não desistir, estar sempre confiante, consciente de que o que nós estamos vivendo é importante para o nosso processo evolutivo. Que nós não vivemos situações à toa, que nós temos condições de nos fazer felizes, se nós acreditarmos nisso. Porque oportunidades não vão nos faltar. Amigos espirituais não vão deixar de estar do nosso lado para nos ajudar nessa transcendentalidade da nossa alma em busca do reino dos céus. Que o Pai amado nos proteja e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Bom, está o Igor Martins também, né, que está sempre conosco. Eu estou, a Angélica também, a Nádia, Tiago. Bom, Jesus Cristo falava por parábola devido à pobreza da linguagem da época. Na época se falava o aramaico e o hebraico, línguas muito pobres. Hoje tem sentimentos nossos que a gente não sabe traduzir por palavras. A gente sente, mas quando vai traduzir por palavra não tem. Não tem, de forma alguma. Então Jesus Cristo utilizou uma prática que já era constante se falar por parábola. Contar uma história. Ficaria muito mais fácil. Mas toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo tem um cunho moral, tem um fundo moral. Não pode fugir desse fundo moral. E esse fundo moral que ele deixa em cada ensinamento dele é justamente para que nós possamos fazer o autodescobrimento. Nós estamos aqui para fazer o autodescobrimento. Não tem outra forma. Tudo que Jesus Cristo nos deixou serve como suporte para que nós façamos o autodescobrimento, para chegarmos à autoiluminação, que é a perfeição. Então ele utilizou-se de parábolas, contando a história para que o povo pudesse assimilar. Mas muitos não entenderam. Até os próprios apóstolos chegaram uma vez para Jesus Cristo e disse: mestre, é duro ter que ouvir esse discurso. E quantas vezes eles não tentaram deixar Jesus Cristo? Quantas vezes? Só depois do Pentecostes é que, quando desceram as línguas de fogo, a mediunidade e tudo, foi que eles realmente se encheram mais assim, de forças e começaram a curar, pregar, e cada um cumpriu a sua missão. Certo? Então, parábola da vinha. Mateus 20, de 1 a 16, ele contou essa parábola que nós vamos agora procurar interpretar, versículo por versículo. Certo? Quem quiser fazer uma pergunta na hora, pode fazer. Ele começa assim: porque o reino dos céus... O que é esse reino dos céus? O que é? O que é esse reino dos céus? Existe esse reino dos céus, tem um lugar? Esse reino dos céus tem um lugar? A pessoa pode chegar e dizer aqui: bom, o reino dos céus está bem aqui. Não. O reino dos céus está em todo lugar. Mas principalmente dentro de nós. Que vamos chegar a esse reino dos céus através do autodescobrimento. Nós não vamos chegar ao reino dos céus batendo na porta larga. Ela não vai nos levar para esse reino dos céus. Que é uma comparação que Jesus Cristo fez. Porque existe o céu não como nós entendemos. E nem o inferno também não existe. Porque não teria sentido Deus criar o céu, botar seus filhos e o inferno para colocar também seus filhos. Não é coisa de Deus, é coisa do homem. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Então o céu ou o inferno são estados da alma. A gente pode estar no céu ou no inferno em qualquer lugar. Tem muita gente hoje que está naquela casinha simples e tudo mais, só tem 2 cadeiras, às vezes nem jantaram. Mas eles estão no céu. Porque eles estão ali tranquilos, não estão sendo tentados por nada. E já tem gente no inferno, numa mansão, num triplex e tudo mais, arrodeado de bens materiais. Pode comprar tudo, mas não pode comprar a paz nem a felicidade.
porque não está à venda. A paz e a felicidade é uma conquista de cada um de nós. Cada um de nós. Ninguém pode conquistar a paz por mim. A paz espiritual que eu estou falando. Que a paz material, uma pessoa pode muito bem me dar um bocado de dinheiro, pronto, eu achar que estou vivendo em paz, eu estou em paz. E não está. Porque tem muita gente hoje, bem de vida, mas estão sozinhos, estão depressivos. E a gente vê que a faixa etária maior dos suicidas é pessoas que têm condições, da classe média para alta. É a decepção que a pessoa tem quando chega a entender que os bens materiais não podem lhe oferecer a felicidade e a paz que eles estão precisando, porque o vazio existencial é tremendo dentro de si. É tremendo dentro de si. Aí vocês podem muito perguntar, sim, então você está condenando a riqueza? Não, de forma alguma. Porque senão Deus não nos daria. Na verdade, a riqueza é a prova mais temida do Espírito quando vai voltar aqui à Terra. Isso lá, quando chega aqui, não, meu amigo, pensa de outra forma. Porque é o poder imediato. É o poder imediato. Mas só que nós vamos vivendo e vamos chegando à conscientização de que aquilo nada nos pertence. Pertence tudo ao mundo. Então, vamos procurar o reino dos céus, mas que está dentro de nós. São as nossas virtudes. É o potencial que nós temos de reverter qualquer situação. Qualquer situação nós podemos reverter. Basta nós querermos. É uma opção nossa. Tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Jesus Cristo fazendo a comparação. Pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. Comparação que ele fez. Comparação que ele fez. Ou então nós estamos aqui na vinha do Senhor. Jesus Cristo, quando falou em vinha, falou desse mundo que nós estamos. A vinha. E todos nós somos chamados, todos nós somos assalariados para trabalhar na vinha. Na vinha. Esse mundo tem condições de nós trabalharmos nesse mundo, nessa vinha, e retirar o nosso sustento físico e o aprendizado espiritual. Esse mundo, essa vinha. Foi o que Jesus Cristo comparou esse mundo terreno com uma vinha. E nós somos convidados para trabalhar nessa vinha. Convidados para trabalhar nessa vinha. Então vamos lá. Trabalhadores para a sua vinha. Por quê? Nós precisamos trabalhar. Vocês já imaginaram, com uma pandemia dessa, está com mais de quase um ano e meio, se não tivesse os cientistas e tudo trabalhando, teria morrido todo mundo. Ou então se precisa trabalhar, certo? O avanço da ciência, ela é importante para cada um de nós. Por isso é que já desce a esse mundo aqui esses espíritos nessa responsabilidade de trabalhar para desenvolver esses remédios, essas vacinas, fazer essas máquinas de ultrassom, de fazer essas máquinas e tudo mais. Por quê? Pela necessidade que nós temos. Antigamente o homem, a mulher também, vivia 40 anos. Hoje está vivendo 80, 70, 80, 90. Por quê? Por causa do avanço da ciência. Nós estamos vivendo mais agora. É preciso ter uma qualidade de vida. Viver por viver, viver porque está vivo, todo mundo é fácil viver. Viver porque está vivo, viver sem uma direção, sem um foco, tem muita gente que vive isso. A vida para mim não presta mais, acabou-se. Meu amigo, a vida é sua, foi você foi que fez ela ficar dessa forma, e só você que vai ter que mudar essa vida. Não tem outra pessoa que vai mudar para você, não.
Vai não. Jesus Cristo diz, faz por ti que eu te ajudarei. Faz por ti que eu te ajudarei. Então, não vamos nos enganar, não. Não vamos nos enganar, não. Nós ficamos nos enganando o tempo todo. Ah, porque Jesus Cristo é um ser bondoso, Deus é um ser bondoso. É. Mas não vai fazer a nossa parte. De forma alguma. Vai nos ajudar. Vai nos oferecer as oportunidades que nós precisamos. Agora, nós temos pelo livre-arbítrio, nós vamos simplesmente escolher. Se eu quero aproveitar a oportunidade ou se eu não quero. Não é não? Pois bem. E ajustando com os trabalhadores, a um dinheiro por dia mandou para a sua vinha. Foram os primeiros trabalhadores, 6 horas da manhã. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente vai trabalhar na vinha, nós estamos no mundo espiritual. Quando essa requisição desses trabalhadores é lá... Valéria, boa noite, Valéria. Essa requisição, todo esse planejamento é feito no mundo espiritual. Essa programação é feita no plano espiritual. Olha, você vai trabalhar na vinha, você vai receber tanto em dinheiro. Na verdade, não é em dinheiro, é em paz, em felicidade, em tranquilidade. Porque Jesus Cristo colocou muito bem isso aí na parábola dos talentos. Quando um recebeu 5 talentos, outro 3 e outro 1 talento. É a capacidade de cada um. Está aí o próprio Evangelho explicando a si mesmo. Então, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, quer dizer, antes de reencarnar, nós já sabemos o que nós precisamos fazer aqui na Terra. Agora, se nós vamos querer fazer outra coisa, quando a gente chega aqui, o véu do esquecimento, o véu de Ísis, nós podemos nos deixar levar pelas paixões do mundo, pelas fantasias e tudo mais e tal, e chega o final da vida e ninguém fez nada. Aí fica reclamando de tudo, sem querer aceitar a sua responsabilidade. Então, na verdade, nós somos o quê? Colocados nesse mundo depois de ajustarmos o quanto é que nós vamos ganhar aqui. Em coisas morais. Porque as coisas materiais ninguém vai levar nada. Isso aí nós temos a certeza absoluta. Tudo pertence ao mundo. Foi por isso que Jesus Cristo disse, olha, não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Está aí o próprio Jesus Cristo falou. O próprio Jesus Cristo. Então, e ajustando o versículo 2, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Bom, vamos reencarnar. Vamos reencarnar para trabalhar na vinha. Nós trabalhamos em função da nossa evolução. Certo? Em função da nossa evolução. Nós viemos aqui a esse mundo trabalhar nessa vinha em função da nossa perfeição, da nossa evolução espiritual. Certo? Certo. Eu quero ler esse livro, O Véu de Ísis. Pois é, você é uma deusa egípcia, né? E foi dado esse nome aí do esquecimento. Né? Porque não teria sentido se não tivesse esse esquecimento, as nossas personalidades do passado. Você nunca queria, sabe o quê? Amamentar uma criança que foi o seu algoz de outras vidas, se você lembrasse. E muitas vezes, uma mãe está amamentando ali um filho, é um espírito que foi um algoz, um perseguidor dela em vidas passadas. Por isso é que existe esse véu do esquecimento. Certo? Bom, e saindo na hora terceira, 9 horas, viu outros que estavam ociosos na praça. Isso são comparações que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. E saindo perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça. Certo? Quer dizer, outros que estavam no mundo espiritual, na erraticidade, esperando vir aqui ao mundo para trabalhar na sua vida. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo.
dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, quer dizer, reencarnaram. Justo é o quê? Essa justeza é através das nossas ações. É o que nós fizermos. É o que nós fizermos. Nós não vamos receber além do nosso merecimento. Nós não vamos receber. Porque nós precisamos de experiências. Nós precisamos viver esses altos e baixos. Nós precisamos viver isso aí. São experiências que nós vivemos. E elas são importantes para a nossa vida. Ou então, quantos não reencarnam para vir trabalhar aqui na vinha? Na vinha. Quantos não reencarnam? Todo dia. Pela necessidade que nós temos. Pela necessidade que nós temos de trabalhar a nossa perfeição. Trabalhar a nossa perfeição. Bom, saindo outra vez esse senhor, perto da hora sexta, já quase meio-dia, e nona, fez o mesmo. Assalariando, olá, a Vanete, né? Certo? E saindo perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Porque é necessário, quer dizer, que uns vão reencarnando primeiro do que o outro, pela necessidade que eles têm. Pela necessidade. Todos nós que vamos reencarnar aqui na Terra, tem uma preparação. Ninguém vem jogado assim, não. Ninguém vem jogado assim, não. Ninguém vem à toa, não. De forma alguma. Tem uma programação. Então, se não deu certo, quando chega no final, não vamos culpar a ninguém. De forma alguma. Devemos culpar a nós mesmos. O negócio é que nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Pela projeção, a gente vê as nossas falhas nos outros. Não queremos ver no nosso. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse, olha, por que tu vê a trave, o cisco no olho do teu irmão e não quer ver a trave que está no teu olho? Como Jesus Cristo, o maior psicoterapeuta que já esteve aqui. O que é que ele quis dizer isso aí? A gente vê os defeitos dos outros bem pequenininhos e não quer aceitar o nosso, não quer ver o nosso. De forma alguma. Nós só avistamos o defeito dos outros. O meu, não, de forma alguma. Então isso não está certo. Até quando isso vai acontecer? Até quando? Até quando? E se não deu certo até agora, não vai dar também para frente, não. Só dá certo quando nós colocamos em prática as leis de Deus. O que não é melhor para mim, não é também para o meu irmão. Querer aquilo só para mim, não dá, de forma alguma. Então nós estamos aqui, nessa vida de hoje, nessa personalidade de hoje, para mudanças, para as transformações, pelo que nós fizemos no passado. Certo? E saindo novamente, quer dizer, quantas vezes esse Senhor não saiu para assalariar trabalhadores para a sua vida? Assalariar trabalhadores para a sua vida. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhe, por que estás ocioso todo dia? Quer dizer, mesmo a gente está aqui nesse mundo, nessa escola abençoada, nessa vinha, nós somos alertados ainda pela ociosidade, deixando simplesmente o tempo passar. Deixando simplesmente o tempo passar. Acreditando que algo vai cair no céu, o milagre vai acontecer e vai resolver tudo para ele. Pode esperar, minha amiga, que não vai acontecer isso nunca. O que vai acontecer é você ter uma oportunidade, aquela ideia. Mas é você que tem que fazer por onde. É você que tem que fazer por onde. É assim a vida, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar as leis de Deus. Ninguém muda. O próprio Jesus Cristo disse. O próprio Jesus Cristo disse que tinha vindo aqui ao mundo para cumprir as leis de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se ele veio para cumprir as leis de Deus, imagine nós, que somos seres imperfeitos. Jesus Cristo adquiriu a perfeição.
certo? Ocioso perguntou, por que estás ocioso todo dia, deixando o tempo passar, perdendo as oportunidades? Quando nós estamos ociosos, parados, nós nos tornamos um alvo muito fácil de ser atingido. E movimento é mais difícil. Então, quando se lança um dardo envenenado de energia negativa, se nós estamos parados, logo ele vai nos atingir. Quantos irmãos nossos não fazem isso? Não fazem isso. Porque nós sabemos, as maiores injustiças são cometidas justamente àqueles que convivem conosco. As maiores incompreensões. Porque dói muito mais, muito mais, aquela pessoa que você confiou e tudo mais, e a pessoa por trás está lhe traindo, está fazendo mal para você. Mas, na verdade, isso não deixa de ser um grande ensinamento para nós colocarmos em prática a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa humildade. Aí é por isso que tem muita gente que diz, não, meu amigo, chuta logo o pau da barraca, eu vou deixar isso aí, eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida, não vou atrás disso não. Não vai adiantar, meu amigo. Não vai adiantar. O que você tem que fazer, você vai fazer. Porque essas pessoas que convivem conosco e que nos traem tudo, são os momentos que nós mais aprendemos. Mais aprendemos. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem muito dinheiro, a quantidade de bajuladores ele não tem ali caminhando do lado dele. Não tem nenhum que tenha condição de apontar alguma falha, algum defeito dele, porque se apontar algum defeito, alguma falha, ele manda retirar. Então como é que essa pessoa vai aprender? Se ele chega nas festas, tem um tapete vermelho, todo mundo batendo palma para ele. Batendo palma para ele. Se ele é um ser perfeito, ele não poderia estar aqui na Terra, poderia estar em outro mundo. Não é não? Poderia estar, já deveria estar, nesse caso, em outro mundo. Ou então é caindo, levantando, que nós aprendemos. É assim que nós precisamos fazer. Certo? Porque estáis ociosos, né? Já falei, né? Disseram, porque ninguém nos assalariou. Quer dizer, será que nós viemos para esse mundo aqui para não fazer nada? Para não fazer nada, viver nessa vida ociosa e tudo e tal, como aquela folha seca que o vento tange para lá e para cá? Não foi. Fazer uma programação de vida. Quem conhece o livro Nosso Lar, para ir para o departamento da reencarnação, olhar o corpo dele, que ele vai ter aqui na Terra, escolher o pai e a mãe que vão lhe fornecer o corpo físico todinho, para a pessoa chegar aqui e não fazer nada, sabendo que só ele que pode fazer por ele mesmo, é tentar se enganar. É tentar se enganar, não tem jeito. E um dia ele vai ter que cair na realidade. Todo o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo com os enxertos, as deturpações que houveram e tudo mais, todo ele nos chama para a realidade, para o autodescobrimento. Todo ele, cada ensinamento. Então nós não podemos fugir disso. Porque ninguém nos assalariou, disse-lhe ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Vocês não já viram pessoas que realmente não queriam nada com a vida e tudo, aí tal, aí em dado momento bate aquele insight e tudo mais, e a pessoa desperta e se dá bem na vida depois? Não tem isso também? Porque nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos os nossos espíritos amigos, os protetores, os guias e tudo mais que vão nos ajudar. Que vão chegar e dizer, olha, o tempo está passando e você não está fazendo nada. Quando a gente vai sair do corpo de noite, eles nos pegam e começam a conversar, olha, o tempo está passando. Você não está fazendo nada daquilo que você programou, que nós programamos, vamos fazer. Vamos fazer.
Ah, mas porque eu tenho medo de arriscar. Meu amigo, o pior é você chegar no final da vida, o arrependimento vai ser muito maior de você não ter tentado, pelo menos. De não ter tentado, pelo menos. Então, não vamos deixar para amanhã, para depois. A vinha está aqui. Nós estamos na vinha. Vamos trabalhar nessa vinha. Vamos fazer aquilo que é preciso. Trabalhar nessa vinha para a gente receber o dinheiro, vamos assim dizer, para o qual nós fomos contratados. Aí nós temos que entender, esse dinheiro não é o dinheiro que a gente entende, mas é as oportunidades que nós temos de trabalhar a nossa perfeição. Esse é que é o salário. Esse é que é o salário. Porque Deus não tem dinheiro para nos dar. O que Ele tem para nos oferecer é a paz, a felicidade que nós estamos procurando. E a vinha tem condições de nos oferecer isso, se nós trabalharmos nessa vinha. Bom, disse, porque ninguém nos assalariou, disse ele, ide também vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Justo. Então todos nós recebemos de acordo com o nosso trabalho. Se eu me esforçar, com certeza eu vou ter mais paz, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter mais alegria. Isso se você escolher a porta estreita. Se você escolher a porta larga, fica mais difícil. Porque a vinha tem condições de nos oferecer essas experiências. Ela tem condições. Então vamos viver essas experiências. Bom, e quando foi à noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo. Isso, Jesus Cristo fez a comparação com o homem que tinha uma vinha, né? Ele fez uma comparação, como naquela época era muito comum. Como na própria parábola do mordomo infiel, Jesus Cristo contou que o mordomo era quem tomava de conta de tudo. E quando o Senhor notou que ele não estava sendo honesto, ele quis prestar conta com esse mordomo. Então, aproximando-se à noite, disse o Senhor da vinha ao mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhe a jornada, começando pelos derradeiros até os primeiros. Quer dizer, ele mandou inverter a posição da fila. Mandou inverter a posição da fila. Porque nós podemos assim ver que foi trabalhadores 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas e 4 horas. A diversidade, todos não começaram na mesma hora. Porque todos não reencarnam aqui na mesma hora também. Não, de forma alguma. Ninguém reencarna todo mundo no mesmo momento. Certo? Bom. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Quer dizer, aqueles que ele mandou inverter a fila, eles ficaram por último, e os últimos foram os primeiros. Então aqueles que chegaram primeiro, estavam no final da fila, disseram, nós trabalhamos mais. Nós trabalhamos mais do que esses aí, e eles viram que ele estava recebendo a mesma quantidade. Mesma quantidade. Que são justamente aqueles egoístas, que só querem para ele. Aqueles que se acham mais merecedores do que os outros. Do que os outros. Então a gente tem que ver hoje, vou dar o exemplo, de que uma pessoa, um servente que trabalha na obra, ele trabalha o quê? De 7 horas até 5 horas da tarde. Mas já o engenheiro que chega, ele não chega às 7 horas, ele chega às 9 horas e vai embora às 10 horas, às vezes vem à tarde 3 horas e vai embora às 5 horas. Não é assim? Ou às vezes vai só um dia.
Faz só 1 hora no dia. Chega 4 horas da tarde, como na parábola aqui da vinha. Por quê? O serviço dele é mais qualificado. Ele não tem necessidade de ficar ali o dia todo, de forma alguma. Ou então, cada um de acordo com a sua capacidade. Por isso é que existem os serventes, os pedreiros, os engenheiros, os médicos e tudo mais e tal, os professores e tudo mais. Não é isso? Cada um dentro do seu quadrado. Dentro daquilo que ele se especializou. Dentro daquilo. Então, e tem outra explicação, que dizem também que esses que chegaram 4 horas da tarde não precisava trabalhar desde o início, porque já trabalharam em outras vidas. É por isso que tem gente que passa 20 anos aqui e vai embora. Tem outros que passam mais tempo. Tudo bem, eles podem passar mais tempo porque ele teve uma moratória, eles iam tão bem, mas tem outros que não precisam mais, por isso é que passam 20 anos, 15 anos e vão embora. Não precisam mais viver essas experiências. O tempo dele era aquele que ele necessitava trabalhar nessa vinha do Senhor. Não estou dizendo também que aqueles que têm mais idade, eles precisavam trabalhar mais. Tudo bem, tem alguns que precisam, mas tem outros não que recebem uma moratória. Moratória é aquele momento que chegou o dia de você estar com 70 anos, mas aí o plano espiritual acha melhor dar mais 10 anos para você, que é uma moratória. O que é que eles fazem isso? Que às vezes o nosso corpo já não resiste mais. O que é que eles colocam o quê? Eles aplicam o fluido vital, que é o fluido que animaliza a nossa matéria e que dá muito mais força para a gente. Certo? Dá muito mais força para a gente. Então, mandou inverter a posição da fila e começou a pagar. Lógico, e esse pagamento não é o pagamento em dinheiro, não. Nós temos que interpretar o Evangelho no sentido mais profundo. Já falei aqui do início. Se nós viéssemos buscar aqui somente o dinheiro, nós não iríamos aprender muita coisa. Nós iríamos, às vezes, até nos endividar. Nos endividar. O nosso salário aqui nessa vinha aqui é o aprendizado moral, é o aprendizado espiritual. Lógico que nós precisamos do nosso corpo físico, nós precisamos trabalhar para alimentá-lo, para mantê-lo, nós precisamos de um carro, nós precisamos de uma casa e tudo mais, e isso às custas do nosso suor, dos nossos esforços. O que nós não podemos deixar é nos escravizar pelo dinheiro, pelo poder material, pelo poder efêmero do mundo. Nós não podemos nos deixar escravizar por isso, de forma alguma. Nós precisamos nos libertar, ou equilibrar os dois pratos da balança, o prato material e o prato espiritual. Fica mais fácil assim de viver. Nós temos que encontrar uma maneira mais fácil da gente viver. Porque quem complica a vida somos nós. Porque se os outros complicassem a nossa vida, como é que a gente iria chegar? Porque já é difícil pelas nossas vivências passadas. Imagine se outro chegasse e tivesse esse poder de complicar a minha vida. Aí a pessoa pode dizer, sim, mas tem sim. Mas é porque a gente dá ouvido. A gente dá ouvido, a gente responde. É por isso que eles nos prejudicam. Mas se a gente deixar passar, pronto. Porque nós precisamos testar a nossa paciência. Nós precisamos testar o nosso perdão. Nós precisamos testar o nosso amor. E é nesse momento que a gente testa. Quando a pessoa deseja nos prejudicar. Bom, se a pessoa deseja me prejudicar, eu vou ficar assim, mas não vou bater de frente com ele de forma alguma. Eu vou ficar mais alerta e pronto. O que nós não podemos é criar inimizades, já que todos nós somos irmãos. Então,
E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam o dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram de que havia receber mais. Mas do mesmo modo receberam o dinheiro cada um. Então, quando eles viram a moeda na mão ali, diz: poxa, eu vou receber só isso. Eu mereço muito mais. É aquele que acha que se acha muito mais merecedor do que os outros. Quer dizer, como os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo bate de frente com aquilo que nós ainda não conseguimos consertar em nós mesmos. Bate de frente. Por isso que tem muita gente que diz: bom, meu amigo, evangelho deixa para depois. Eu vou colocar um crucifixo aqui no peito aqui, eu sou cristão e tudo mais e tal. Acreditando que realmente seja cristão. E cristão, nós reconhecemos o cristão pelas suas obras. Pelo perdão, pelo amor, pela paciência que ele tem para com o próximo. Aí a pessoa chega e diz: por isso é que é difícil caminhar com Cristo. Está com mais de 2000 anos, por isso é que é difícil. Meu irmão, se você não caminhar hoje, você vai caminhar amanhã. Se não é amanhã, é depois ou na próxima vida. Aí a sua cruz vai ficar muito mais pesada. E aí depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. É como aquele homem. Aquele homem simplesmente, ele dizia que carregava a sua cruz, né? E ficava se lamentando: mas essa cruz é muito pesada e tudo mais, eu não aguento e tudo, eu sou uma pessoa injustiçada, eu não mereço isso e tudo, né? E o anjo guardião dele dizia: meu irmão, vamos em frente, lute, não desista. Mas o obsessorzinho do outro lado chegava e dizia: rapaz, corta essa cruz, se ela está pesada demais, corta essa cruz. Aí, como a gente quer sempre a facilidade, a gente se acha muito sabido, aí ele chegou e cortou um pedacinho da cruz. Depois botou no ombro e continuou a caminhar. E em dado momento ele disse: rapaz, essa cruz ainda continua pesada. Ainda continua pesada. Aí o obsessor disse: olha, corta mais. Larga de ser besta, rapaz. Corta a cruz. E ele cortou mais um pedaço da cruz. Botou no ombro e saiu caminhando. Saiu caminhando, daqui a pouco, rapaz, ainda está pesada essa cruz. E cortou de novo. Só que quando ele desencarnou, porque na verdade essa cruz ela é moral. É como Jesus Cristo disse que Deus não coloca fatos pesados em ombros leves. Quando ele chegou do outro lado da vida, ele notou que as pessoas que não cortaram a cruz, levaram até lá, até onde precisavam levar, vinham suado e tudo mais, muito suado e tudo, mas já haviam conseguido. Só que o lugar de felicidade, de onde eles estavam, tinha um abismo. E ele olhou que as pessoas que não cortaram a cruz, chegava, pegava uma extremidade da cruz, colocava desse lado, e a outra dava lá do outro da felicidade. E assim, 1, 2, 3, 4, 5 fizeram isso. Em dado momento, o anjo que fazia a triagem chegou e olhou para ele, e olhou para a cruz dele, desse tamanhozinho assim. Aí ele disse: meu irmão, desse jeito, a cruz desse tamanho, você não vai passar para o outro lado. Aí ele perguntou: e o que é que eu faço? Meu amigo, você vai ter que ir. Você vai ter que ir lá, voltar para a terra, para a vinha, e vai juntar todos os pedaços e trazer de novo. Vai trazer. Então é assim. Não adianta a gente querer ser muito sabido. Porque aquilo que a gente precisa fazer, a gente vai fazer, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso é que nós precisamos nos conscientizar disso. Que nós estamos no melhor momento da nossa vida. O melhor momento da nossa vida é hoje. É hoje, é agora. É agora que a gente precisa tomar as decisões. É consertar aquilo que precisa ser consertado. É pedir perdão se nós temos alguém que precisa do nosso perdão. Então, é o momento. Se Deus nos plantou aqui nessa vinha, nós temos condições de germinar, florescer e frutificar. Então, o momento é hoje. Bom,
Então ele ficou muito chateado né? Ficou muito chateado porque recebeu a mesma coisa do que os outros. Aí mostra o egoísmo dessa pessoa. Né? E recebendo, murmurava contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia a dia. Sim, mas só que quando esse senhor chegou para assalariá-los, ele combinou com ele uma certa quantia. Ele não enganou ninguém. E deu justamente essa quantia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, o Senhor não te faço agravo nenhum. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então o dono da vinha, vamos assim dizer no sentido mais terreno, né? Ele quis pagar simplesmente aquela pessoa daquela forma. Agora vamos interpretar bem aqui o negócio, já que nós estamos interpretando pelo lado espiritual, o lado mais profundo. Não é? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Nós não podemos interpretar o pé da letra, como Paulo diz, que a letra mata, o espírito é que vivifica. Porque nesse caso, esse Senhor é Deus. Então como é que Deus vai dar mais do que vai dar a uma quantia e outros uma quantia maior? Ele não faz isso. Logo, Deus nos dá as oportunidades que nós precisamos aprender. E Deus trata os seus filhos da mesma forma. Da mesma forma. Ele não tende mais para um do que para outro. Ou como muitos dizem nas famílias, minha mãe ou meu pai gosta mais de fulano do que de mim. Não. Deus gosta dos seus filhos da mesma forma e trata-o da mesma forma. Então nós não podemos interpretar no sentido literal, ao pé da letra. Porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Por isso é que nós devemos entender desse jeito. Certo? Assim, depois ele disse, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Outra interpretação que nós não podemos fazer ao pé da letra. Será que Deus vai chamar somente uns dos seus filhos, não vai chamar os outros, não vai dar oportunidade para os outros? Então, no meu modo de entender, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Agora, a gente ir é que é o negócio. Que Deus nos chama, todo mundo. Qual é o pai que não chama seus filhos? Qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Então, como é que ele vai? Se eu tenho 10 filhos, eu vou chamar só 5 e vou deixar os outros 5 sem chamar. Então, nós precisamos entender melhor. E é isso que nós estamos fazendo já nessa pandemia, já há mais de um ano, estudando o Evangelho, versículo por versículo, dentro da justiça de Deus. Dentro da justiça de Deus. Porque Deus nos chama a todos. Porque todos somos os seus filhos. Todos somos seus filhos. Agora, nós é que estamos deixando sempre para amanhã, ou como se diz na gíria, empurrando com a barriga, para amanhã, para depois, amanhã, para depois, para depois, para depois, para depois, até quando? E eu costumo dizer, né, que será que já não foi o suficiente do que nós já vivemos, os traumas, as decepções, as dores, as tristezas, as depressões? Será que não já nos ensinaram aquilo que a gente precisava aprender, não? Ou nós vamos continuar desse jeito? Ou nós vamos continuar desse jeito? Será? Se temos o livre-arbítrio, é nós que decidimos. Somos nós que decidimos. Por isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Através dos seus ensinamentos.
que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quer dizer o que? Aqueles que humilham hoje, aqui nesse mundo, serão humilhados no mundo espiritual quando partirem. Pela sua própria consciência, porque quem nos julga é a nossa própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos chamam para essa realidade que nós estamos tentando fugir, mas ninguém foge. Dessa realidade ninguém foge, de forma alguma. Nós temos toda a vinha para trabalhar. E com certeza nós precisamos desse trabalho nessa vinha, no nosso dia a dia. Quais são as ferramentas que nós utilizamos nessa vinha? O amor, o perdão, a caridade, a humildade, a simplicidade. Só vence desse jeito. Só vence desse jeito. Por quê? Se nós continuarmos com orgulho, egoísmo, ódio, a vingança, nós estamos indo contra os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E se Ele é o caminho, nós estamos perdendo tempo. Não é não? Com orgulho, com egoísmo, com ódio, ninguém vai a lugar nenhum. Nós ficamos só marcando passo, ó. Num círculo, girando, caminhando em círculo, em círculo, em círculo. Até que a gente entenda que estávamos errados. Até que a gente entenda que nós estávamos errados. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós reflitamos em tudo aquilo que nós já vivemos. Se nós já merecemos realmente a felicidade e a paz. Vamos fazer essa reflexão dentro de nós. É muito importante nós fazermos essa reflexão no nosso dia a dia. E as oportunidades vão sempre surgir para que nós nos autoburilemos, para que nós deixemos que esse homem novo, essa mulher nova e esse homem ultrapassado, egoísta, vaidoso se acabe. É como aquela roseirazinha que nós podamos. Quando a gente poda, as rosas não ficam muito maiores e muito mais bonitas. Às vezes nós precisamos nos podar para que haja essa renovação dentro de nós. Tem momentos que a gente precisa, sabe o quê? Sacudir a nossa árvore íntima para que aqueles frutos podres ou os frutos que não amadureceram caiam todos, para que outros frutos surjam, que nos dê mais esperança, mais confiança, mais vontade, mais motivação para seguirmos em frente. Só depende de cada um de nós, da nossa vontade, da nossa fé, da nossa confiança. Jesus Cristo, né, ele disse que é o bom pastor. E o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Porque no final dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Então, esse rebanho somos todos nós. E nenhuma das ovelhas vai se perder. Nenhuma das ovelhas confiadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta. Por isso é que nós precisamos ouvir a sua voz quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá.
Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e sobre-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meio do Rabi da Galileia. Está aí todo o chamado do nosso mestre. A Vaniello colocou, expandir nossa consciência para aproveitarmos as oportunidades encarnatórias. Pois é. É esse potencial que nós temos dentro de nós e nós não estamos sabendo usar. O orgulho, o egoísmo, o ódio não nos ajuda em nada. Nos atrasa. Nos atrasa. E a expansão da nossa consciência é nós chegarmos o quê? A captarmos toda essa verdade, todos esses bons fluidos que existem, para que nós realmente possamos fazer esse autodescobrimento. Esse autodescobrimento que nós precisamos fazer. O momento, como eu já disse, é agora. É agora. É agora. Se nós realmente nos dispusermos a fazer aquilo que nós programamos para fazer, nós com certeza nós conseguiremos atingir os objetivos. Nós temos ou estamos construindo as nossas asas para levantarmos o voo desse mundo, as asas do amor e da sabedoria. Que é a maior riqueza que nós podemos ter, que é aquilo que ninguém nos tira, e para onde for nós levamos. Então vamos procurar sempre fazer o melhor, sempre fazer o melhor, alargando as nossas passadas, tratando os nossos irmãos que cruzarem os nossos caminhos, tratando com dignidade. Ah, mas aquela pessoa que cruzou o meu caminho é uma pessoa muito ruim, mas às vezes ele está doente. Ele às vezes está doente. Vamos fazer a nossa parte, já que ninguém pode fazer a dele. Se ele não quer ajuda, pronto. Respeitamos o livre-arbítrio dele. Mas a nossa parte, vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ficar com a consciência tranquila. Isso é que é o importante, porque quando nós chegarmos em casa para dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro, nós vamos dormir tranquilos. Agora, quando nós fazemos coisas que não nos elevam, que não nos fortalecem e que não nos proporcionam paz, a nossa noite é agitada. Difícil a gente dormir e tudo. Então, se nós temos tudo em nossas mãos, por que não lançar nesse solo, nos solos dos corações? É assim que a gente aprende. Todo irmão que chega na nossa frente pedindo alguma ajuda, seja espiritual ou material, é uma oportunidade que nós temos de praticar caridade. E a caridade é quem nos eleva e quem nos fortalece, porque nós sintonizamos com as forças superiores. Então, a decisão é sempre nossa. Sempre nossa. Então, agradeço vocês mais uma vez por estarmos aqui juntos nessa live de hoje, domingo, e desejando uma semana de muita paz, que nós consigamos enfrentar todas as dificuldades, na certeza de que nós podemos vencer. Não há nada que nós não podemos vencer. Nada. Então, confiante que nessa semana será uma semana de aprendizado e que nós possamos escolher os frutos desse aprendizado. E vamos em frente, porque a vida se vive no presente. É importante a gente viver o dia de hoje, porque o que passou, passou. A vida não nos oferece condições para que a gente possa buscar alguma coisa de material que ficou no passado. Vamos viver hoje o presente.
Vamos viver hoje o presente. Porque se nós vivermos hoje o presente, nós temos condições de viver, de mudar a nossa vida. Agora, se nós ficarmos presos ao passado, não temos condições. Nós vamos sofrer à toa. Por isso é que Paulo disse: despertas, ó tu que dormes. Vamos despertar. Nós temos condições, nós precisamos ser felizes. E a felicidade existe. Só não existe para os pessimistas, mas aquele que acredita em Deus, no seu potencial, e que é um trabalhador da vinha, com certeza ele não desiste. Ele segue sempre em frente. Então, gratidão a todos, meus irmãos. E espero por vocês na próxima semana, no próximo domingo aqui, para que nós possamos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a luz do mundo. E nós precisamos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Sem Ele não há paz, não há felicidade, não há alegria. Gratidão e até o próximo domingo.